Nosso bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha à distância pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos também um bom dia. Estamos dando início a mais essa atividade aos domingos, a primeira do domingo de outubro. Eu convido a todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos. Buscamos mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai. Divino Mestre, aqui nos encontramos, todos nós reunidos, com as suas energias que foram trazidas pela direção espiritual, para nos proporcionar esse ambiente de paz, de harmonia, de união, onde o seu amor permanece aqui entre nós. Permiti, Senhor, que os teus propósitos possam vir em nosso auxílio para nos ajudar, nos facilitar o entendimento da exposição da manhã de hoje, que todos nós possamos compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda no nosso crescimento e no nosso progresso. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje é o primeiro domingo de outubro e a gente sempre traz um convidado de outra casa, para vir fazer a exposição. E hoje nós estamos trazendo de novo a nossa companheira Lúcia Helena, que já esteve aqui várias vezes, E ela é do Centro Espírita Paz e Amor e hoje vai nos falar sobre o Pai Nosso. Estou curioso para saber. Lúcia, boa sorte. Obrigada. Assim, Deixa eu deixar aqui. Bom, o som está saindo? Parecia que não mesmo. Será que é porque eu estou pondo no bolso de trás? Alguns eu já cumprimentei, Então, para começar, eu queria agradecer o convite e falar e falar da alegria que eu sinto de vir aqui. Eu sou mesmo do lado Paz e Amor, que faz tempo, que eu frequento lá, acho que faz uns 30 e poucos anos, Mas eu sempre tive um carinho muito especial por essa casa. Ela é aconchegante, Então é uma alegria muito grande. O Pai Nosso faz parte da nossa vida diária, Mas a gente observa que às vezes nós fazemos o Pai Nosso de uma forma assim, Pai Nosso que está no céu, E é importantíssimo que nós saibamos fazer essa prece, mas fazer do jeito que Jesus ensinou. Então eu achei que era um tema bom para que a gente possa recordar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Como será que nós estamos fazendo o Pai Nosso? Então, aqui, peraí, voltar. Eu quis voltar, como que é? Eu já pulei o primeiro. Como que volta? Ah, certa. Tá, então aí é outra setinha para cá. Isso. Então vamos recordar como que o Pai Nosso chegou até nós. Jesus estava conversando com os discípulos dele e o Pedro perguntou, conversando com Pedro, ele explicando a necessidade do que era a prece, como falar com o Pai, E ele falou que o cultivar a prece era tão natural na nossa vida, que deveria ser tão natural, que seria como respirar. Aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente faz no nosso relaxamento, A gente fecha os olhos, relaxa e a gente vai respirando naturalmente e nós fazemos
a nossa prece e a importância que isso tem na nossa vida. E ele diz também que é um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então, quando ele ensinou, olha, quando nós fazemos a prece, nós fazemos essa ligação com o Pai. E é interessante porque eu acho que eu faço como eu acho que todas as pessoas que a gente faz. Nós fazemos a prece e nos ligamos a Jesus, ou aos espíritos amigos. E aí, mas isso não deve ser desse jeito? Não, deve ser desse jeito, porque o que nos foi ensinado é que para atingirmos um grau maior, nós vamos devagar mesmo. Então, existe aqueles espíritos, aquele grupo de espíritos, como esses que devem estar aqui, nos auxiliando, e isso vai afunilando, né? Então, esses grupos de espíritos emitem aquela energia que vem de um outro grupo menor, que vai emitindo essa energia. Então, e assim por diante. Quando nós estamos fazendo a prece, que nós nos ligamos primeiro, que é uma coisa, porque nós como seres ainda no nível espiritual que nós nos encontramos, nós ainda temos dificuldade para fazer as ligações muito superiores, né? Então a gente faz uma pequena ligação com os espíritos que nós sabemos e que está mais próximo de nós, que estão nos auxiliando, com quem a gente faz uma ligação mais frequente, e assim nós vamos aumentando nossa necessidade ou essa nossa capacidade de ir melhorando mais aquele sentimento que nós temos. E aí foi quando os discípulos, ele falando, né, que era necessário a gente fazer a prece, aí os discípulos dele falou, então nos ensine a orar. Porque imagina, gente, aquele povo mais cru, que só sabia que um pai existia, um Deus existia, mas não sabia nem direito como que era. E Jesus que veio nos trazer essa ideia desse pai maravilhoso, que era o Criador e Pai de todos nós. E aí Jesus, olha que interessante, elevando o seu espírito ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de tudo. Então, nós sabemos o que é amor, claro, com uma certa limitação. Então, nós sabemos que existe um sentimento maravilhoso que faz parte de todos nós, que isso foi o Pai, na sua criação, que nos auxiliou e colocou isso para nós, né? Mas aí, então a gente sente, né? A gente tem aquele sentimento de amor, que é uma coisa muito maravilhosa quando a gente sente isso. Os mais jovens ainda não sabem, mas o filho, quando nós temos o filho, o amor desse filho, que é o que os pais têm por você, que é mais jovem. E quando você, filho, descobrir, você deve amar muito seus pais, mas quando você tiver filho, você vai compreender esse amor maior, que é o que nós descobrimos em nós quando a gente tem. Agora, imaginemos o Jesus, esse espírito que está lá perto do Pai, que tem uma compreensão maior, aí ele coloca o amor dele antes de fazer essa prece, e aí ele começou. Pai nosso que está nos céus. Então, ele já colocou que o Pai, que está num plano muito superior, que a gente sequer consegue entender. E aí eu fiquei pensando na necessidade que nós temos de nos preparar para isso. Não é só assim começando a falar. Claro, eu tenho momentos em que eu estou precisando fazer a ligação, que eu até faço o Pai Nosso, para eu buscar esse sentimento dentro de mim e me elevar. Mas aí a gente tem que retomar, colocando esse sentimento de dentro para fora, porque não é de fora para dentro, né? Então, nós vamos buscar dentro de nós esse sentimento maior que nós sabemos que nós temos capacidade. E aí ele disse... e aí foi assim que ele deixou para todos nós essa prece maravilhosa
perfeita e que dura para todos os tempos até agora e vai durar, né? Porque nós sabemos que tudo que Jesus nos deixou não se perde. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas falam, essa base ficou para trás, como fala inclusive dos ensinamentos de Kardec, dos espíritos, né? Porque Kardec foi só o codificador, ele trouxe para nós. Então, esses ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, que foi a base, né, da nossa religião, doutrina, e aí às vezes eu já vi gente falando, Kardec não é mais. As pessoas não entendem que Kardec é o alicerce e que nós estamos sim aprendendo cada vez mais, tanto que Kardec disse, eu voltarei para complementar o meu trabalho, né? Porque ele tinha que mesmo dar uma base, porque as pessoas não conseguiam nem entender que esse mundo existia além do que a gente conseguia perceber, né? Então, quando eu estava fazendo o estudo, já faz um tempo, eu fui lá pesquisar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando tem todas as lições. Se nós percebermos, eu acho que todo mundo sabe, a gente vai lá ver as lições de Jesus e temos a alegria e a felicidade de ter as explicações desses espíritos nos trazendo os verdadeiros sentidos daquilo que Jesus falou, né? E eles recomendaram que colocasse o Pai Nosso, que é a oração dominical, na frente de todos, né? Que tem as mais variadas preces, mas que o Pai Nosso, ele por sua perfeição, ele estaria na frente de todos para a nossa compreensão. E por quê? Porque ele veio de Jesus, que fez a colocação da forma mais perfeita que existe, né? Isso está em Mateus. Lá vou eu de novo pulando. Né? Quando nós fazemos essa prece, nós concordamos com a vontade do Pai. Então, Jesus colocou que existe um Pai, Criador de tudo, e que esse Pai, ele trouxe toda a vontade do Pai, né? E que quando nós fazemos o Pai Nosso, nós estamos concordando com aquilo, né? Então, quando nós falamos, nos perdoai, assim como nós perdoamos, nós temos que falar no sentido verdadeiro, porque nós estamos concordando com o Pai que é necessário perdoar, tanto quanto nós desejamos ser perdoados. E isso se dá tanto no plano material como no plano espiritual. Mas aí a gente vai falar, mas é só no espiritual, porque nós estamos fazendo a prece? Não. A nossa necessidade de concordar com o Pai no plano em que vivemos, por causa da nossa necessidade de aprendizado, é muito grande. Então, essa prece, essa ligação com o Pai está em todos os planos, tanto espiritual quanto material, que é extremamente necessário. No plano material, nós temos mais dificuldade de fazer a nossa ligação, porque a força material, a força física do nosso corpo físico, ela é muito forte. Porque nós precisamos aprender a querer viver. Porque como a experiência da encarnação ela é muito importante para o nosso aprendizado, nós temos que ter essa vontade de viver muito grande. Senão nós não viveríamos. Nós não teríamos essa força. Então, a força da matéria sobre nós, espíritos imortais, ela é muito forte. Então, é necessário esse esforço para que a gente se ligue ao espiritual. Então, a prece tem que ter força sobre nós, como espíritos imortais, e sobre nós, espíritos imortais encarnados. E quando nós concordamos, nós precisamos ser sustentados nesse mundo. Né? É a nossa necessidade de ser sustentado em todas as ocasiões, porque nós temos momentos muito felizes, momentos normais da vida em que nós vamos vivendo naturalmente, mas nós temos muitos momentos difíceis, em todos os sentidos. Então nós pedimos pelo pão material, né? Porque nós precisamos sobreviver, é importantíssimo, e isso é necessário que saibamos todos, que cuidar do corpo é fundamental.
E quando eu falo cuidar do corpo, eu não estou falando de fazer plástica. Eu estou falando de saúde. Nós temos responsabilidade sobre nós, da nossa saúde. Para que nós não partamos antes do tempo, nós precisamos aproveitar a encarnação. Vai saber quanto tempo nós vamos levar para encarnar de novo. Meu marido fala que não vai encarnar mais, que ele está na última. Mas ele fala brincando, é claro, porque nós sabemos que, graças a Deus, nós teremos mais oportunidades, porque a encarnação é uma grande oportunidade. Segundo os espíritos, nós aprendemos mesmo a encarnar. Que quando nós estamos no plano espiritual, nós temos oportunidade de aprender, graças a Deus, através dos estudos, que são mais perfeitos, e através do trabalho, que no mundo espiritual nós trabalhamos, graças a Deus, porque o trabalho é um dos maiores instrumentos de aprendizado que nós temos, né? O trabalho, graças a Deus, é ele que é necessário para a nossa sustentação, porque se não fosse, talvez a gente relaxasse. E ele é que nos ensina. A gente pode perceber que quando nós trabalhamos, nós descobrimos coisas que a gente não sabia, né? Tanto que aquela pessoa que trabalha há mais tempo numa determinada, sei lá, numa profissão, ou seja ela qual for, nós descobrimos coisas. Nossa, olha, e a pessoa fala, ele sabe mais porque faz mais tempo que ele está nesse trabalho que ele está trabalhando há mais tempo. E é necessário o alimento espiritual, né? Porque nós precisamos sustentar essa certeza que existe um mundo melhor, porque a gente vive momentos difíceis, né? Eu acho que nós podemos citar até os momentos que estamos vivendo no planeta, que é um momento muito difícil, e as pessoas, e todos nós, as pessoas não, todos nós falamos, nós estamos numa transição. E isso nos sustenta, porque nos dá esperança de que vai melhorar. Porque agora está muito difícil. Talvez não para nós, pessoas mais comuns, que estamos mais ou menos ali, não estamos com sofrimentos tão intensos, embora tenhamos, nem aqueles assim mais tranquilos, que também é difícil de ter. Dificilmente a gente tem uma encarnação sem nenhum problema, nós sabemos disso, né? Então, é necessário que nós tenhamos essa sustentação espiritual em direção ao bem. Em direção ao bem por quê? Porque nós estamos caminhando para o Pai. E o caminho tem que ser através do bem. Senão a gente não consegue, né? Por causa de toda a nossa energia melhor. Que também nós compreendamos, não está errado, aqui tem um erro de português, que embora o Pai sempre nos perdoe, nós precisamos pedir perdão para nos aproximar mais dele. Por quê? Deus está perdoando, que necessidade eu tenho? Uma vez eu ouvi isso. Nós não precisamos pedir perdão a Deus, porque Ele já sabe, Ele já nos perdoa, porque o Pai, em relação a nós, e essa comparação é até pequena diante da enormidade de separação que nós temos com o Pai, no nosso crescimento, estou falando em relação ao crescimento. Assim, vamos comparar com o pai e a criancinha, que está sempre coloca o dedo na tomada, ela derruba as coisas, e nós olhamos e falamos, não, olha, não pode fazer assim, e com todo o carinho que nós temos, né? Ensinando, porque a gente sabe que ele não sabe o que ele está fazendo. Assim somos nós, diante dos espíritos superiores que, quando tem uma mensagem, às vezes eu já recebi mensagem assim de estímulo, né? Um trabalho mediúnico, em que o espírito falava, fica tranquila, Lúcia, você está fazendo certo. Não tenha tanto sentimento de culpa, porque às vezes a gente tem culpa, ou porque não cuidou direito do filho, ou porque não cuidou direito dos pais, ou porque não fizemos alguma coisa, né? E eu já recebi para estímulo. Eu estou fazendo tudo certo? Não, eu sei que não, né? Mas que só nós, na nossa análise de nós mesmos, nós sabemos os erros que cometemos, nem todos, né? Porque às vezes a gente erra e nem sabe os erros. Nossa, você fez isso. Não, eu não fiz, né? Acontece, acho que com todos.
Mas aí nós necessitamos de compreender a necessidade que nós temos de pedir perdão a Deus, por nós mesmos. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos dizendo para Ele assim: eu fiz isso, está errado, e eu estou me esforçando para não repetir. Tem coisa que quando a gente percebe que a gente errou, a gente realmente aprende rápido, né? Mas tem coisa que está tão internalizado, tão grande, tão forte, vem de tantas vidas e nós estamos tentando melhorar, que a gente escorrega de novo. Às vezes, se a gente ficar repetindo, analisando aquilo, com o tempo nós vamos escorregando menos, até que a gente aprenda, né? É natural. Mas quando nós fazemos essa ligação e pedimos perdão a Deus, não pode ser um perdão qualquer. Tem que ser um pedido real. Sentir dentro de você: olha, Pai, eu não quero mais fazer isso. Me perdoe. Né? É a necessidade de não querer fazer mais, porque, me perdoa e pronto, acabou, Deus está perdoando e eu continuo a vida do mesmo jeito, aí não vale, né? Aí nós estamos fazendo o que não deveríamos. Então, a aproximação, o perdão, nos aproxima mais do Pai. Mas também, quando nós fazemos isso, nós prometemos que vamos perdoar a todos. Isso é de uma importância, gente. Às vezes nós ficamos tão ligados na mágoa porque alguém nos fez ou algo muito grande ou pequeno, não interessa, né? O que nos tira a paz é que é o mais importante e não a intensidade daquilo que nós recebemos como aquilo que nós acreditamos que seja injustiça e que nem sempre é. Por exemplo, quando alguém nos fala de alguma dificuldade que nós temos. Então, por exemplo, ai, Lúcia, você fala demais. É verdade, eu falo demais. É uma característica minha que eu tento vencer há muito tempo e estou com dificuldade. Eu mesma até sinto que eu estou melhorando, mas as pessoas nem sempre. Porque quem percebe a nossa melhora, primeiro somos nós mesmos. Aí a gente está tentando, aí a gente percebe, não, eu estou melhorando sim. As outras pessoas levam mais tempo, porque todos nós, quando vemos uma coisa nos outros nos incomoda, a gente demora a ver a melhora, porque a gente se liga muito naquilo que a pessoa sempre foi. Mas tudo bem, porque não é aquilo que as pessoas pensam de nós, ou falam de nós, que é importante. O mais importante é aquilo que nós estamos percebendo que é melhor em nós, ou que nós queremos, ou que nós desejamos. Mas, muitas vezes, a gente, como eu disse, eu falo muito, e as pessoas falam, nossa, né, resume o que você quer falar. Eu tenho uma amiga que fala que os filhos falam assim para ela: edita, né? Vamos diminuir um pouquinho isso que você está falando, está demorando demais a chegar nos finalmente. E mais alguém fala, dependendo da forma como fala. Ai, Lúcia, para, você fala demais. Ou, Lúcia, você já percebeu que você está falando muito? Né? Por que você não tenta diminuir um pouco para chegar nos finalmente? Tem diferença. Às vezes, reconhecendo que você tem aquela dificuldade mesmo, a pessoa falando com delicadeza, te estimula a melhorar. Mas aquela pessoa que fala com grosseria, machuca. E aí você fica segurando aquilo. Isso eu estou dando um exemplo pequeno, porque tem coisa que é muito pior. Alguém que te lesa financeiramente, alguém que prejudica seu filho. Então, vamos falar até pessoas que tiram a vida de uma pessoa que você ama e de um filho, por exemplo. É uma coisa terrível. Mas não dá para perdoar. Dá sim, por incrível que pareça, nós temos exemplos disso. Não sei se vocês lembram de uma pessoa, de um senhor, ele era oriental, eu não sei, vocês lembram dessa história? Ela ficou tão marcada que a pessoa tirou a vida do filho, ele sofreu muito, muito, mas ele teve capacidade para ir na prisão e falar para a pessoa que ele o perdoava. E ele perdoou mesmo, porque ele sabia o sentido
do que é a vida e o tanto que era pior para aquela pessoa que fez aquilo, né? Porque é pior. Mas isso, eu estou falando isso por causa do tanto que o perdão nos liberta. Quando nós ficamos ligados, a pessoa está lá, vamos dizer que a pessoa foi grosseira comigo, né? E eu estou ali martelando aquilo. Às vezes eu estou fazendo outra coisa distraída, lembro. Enquanto a pessoa, lembro. Aquilo nos aprisiona. A gente está preso naquilo. Mas quando nós perdoamos, falamos assim, essa pessoa tem esse jeito mesmo. Estou falando de coisas simples. As outras nós temos um trabalho muito maior. É o jeito dessa pessoa. Isso é problema dela, não é meu. Ela faz isso com outras pessoas também. E aí, ou a gente implica, né? Tem gente que a gente implica. Qualquer coisinha que a pessoa fale, nós temos dificuldade, ficamos ligados naquilo. A libertação de quem perdoa. Essa que nos traz paz. A paz é a melhor conquista que nós podemos fazer no nosso caminho, tanto no plano espiritual como encarnado. E por fim, nós concordamos que precisamos desse auxílio que vem do Pai para vencer a nós mesmos, nas nossas tendências ao mal. Então, às vezes, o que é vencer a si mesmo? É reconhecer os seus limites e tentar fazer melhor. Porque o que nos aprisiona é aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes a gente se sente preso num casamento, numa relação com amigos, com a família, com os pais, né? Quantas vezes eu, jovem, reclamei porque os meus pais me prendiam muito. Depois, mais velha, eu entendi que era uma necessidade. Quando eu encarnei, eu sabia disso. Eu precisava de pais severos para que me ajudasse no meu caminho, para que os meus erros não fossem tantos, para que eu pudesse vencer dificuldades que eu tinha no passado e trazia para essa encarnação, né? Então, essa prisão, esse vencer, é vencer as nossas dificuldades, que às vezes aquilo que o pai fez, que era muito severo, foi uma necessidade para eu vencer a dificuldade que eu tinha interna e que eu já trazia. Talvez de várias encarnações, onde eu tinha fracassado e eu necessitava desse auxílio para vencer a mim mesmo. E assim nós temos inúmeras dificuldades que nós precisamos vencer. Não a dificuldade, claro, nós temos as dificuldades materiais, o estudo que a gente precisa melhorar. Mas eu não gosto de estudar, eu tenho preguiça. Mas nós precisamos de vencer isso. Ou, mas eu gosto mais disso ou mais daquilo. Mas isso faz mal. Por exemplo, um alimento que faz mal para nós. Mas nós adoramos. Chocolate. Eu não gosto, não sou chegada em chocolate, muito gosto de chocolate, mas nem tanto. Mas tem gente que tem alergia, que tem problema, que passa mal, mas adora. Por que então eu tenho aquilo? Porque eu preciso vencer essa necessidade que eu tenho de chocolate, isso materialmente falando. Mas isso é que vai nos ensinando a ser melhores. Então, temos que compreender, não é vencer o outro. É vencer a nós mesmos. Por exemplo, numa profissão, eu não tenho que vencer o meu colega que está acima de mim. Eu tenho que vencer a mim mesma, estando cada dia melhor, né? Para que eu possa, dentro da minha profissão, ir crescendo. Então, e quando nós fazemos isso, quando fizermos isso, nós sabemos que não haverá mal que possa nos atingir. Porque o mal é aquilo que nós não vencemos ainda. Então, usando a prece, usando a compreensão de quem somos e aquilo que necessitamos, e vencendo a nós mesmos, nós vamos criar uma barreira que esse mal não vai nos atingir. Então, não tem o que uma pessoa possa fazer que nós consideramos como mal, e sim consideramos como ensino, né? Lição. É fácil? É muito difícil. É muito difícil, mas é isso que nos ensina, daí a necessidade da encarnação. Até compreendermos que uma pessoa que nos lesou financeiramente, que é uma coisa fortíssima no mundo
no mundo material, a gente tem que trabalhar muito a nós mesmos. Muito. E parar de culpar o outro. Porque enquanto nós estamos culpando o outro, nós estamos estacionados, estagnados, né? E é isso que significa, né, quando dizemos no final da nossa prece do Pai Nosso, amém. Aí a gente fala assim, por que amém? Amém não é na nossa língua, acho que é latim, né? Eu não sei, eu lembro que eu vi isso, mas não tenho certeza, mas eu acho que é latim. Mas por que a Igreja Católica ou outras religiões falam amém e nós falamos assim seja? Porque na realidade o significado é o mesmo, você pode falar amém. Lá no Sopão, onde nós vamos, acho que a maioria conhece, né, que foi fundada lá pelo seu José Rampazzo, que é lá perto aquele hospital. Hã? Lá no coisa, a maioria das pessoas falam amém no final. Faz diferença para nós, gente? Faz a menor diferença, é uma questão de respeito. Graças a Deus, se tem uma coisa que eu acho positiva na nossa religião, é o respeito por todas as outras, né? A pessoa, nós entendemos já que cada um tem a sua forma de caminhar, e de aprender e de viver nessa vida. Então, assim, o assim seja, ou que seja assim, nós estamos dizendo para o nosso Pai, é dessa forma que eu compreendo os seus ensinamentos, né? E é importante, por isso que eu coloquei o título, assim seja. Porque às vezes falamos assim, assim seja. Não, assim seja meu Pai, eu concordo com todas as lições. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de ter as lições e concordar com elas. Não sei se acabou. Acabou. Então, que Jesus possa nos abençoar, nós possamos, todos os dias da nossa vida, compreender o que é isso, né? Essa ligação com o Pai, porque com certeza é isso que nos sustenta diante da vida, no momento de alegria, no momento de felicidade e nos momentos mais difíceis, que no final todos nós passamos. Muito obrigada, gente, por tudo.